Neste vídeo eu vou mostrar como a geometria analítica pode ser empregada para resolver problemas de geometria plana e vamos tratar dos assuntos de equação reduzida da circunferência, ponto médio, corda e distância entre dois pontos. O problema da vez diz que a distância entre dois centros O1 e O2 de dois círculos γ1 e γ2 de raios 1 e 2, respectivamente, é igual a 2. Sabendo que os círculos intersectam-se nos pontos A e B, a medida da corda C do círculo γ2, que é dividida ao meio pelo círculo γ1, é igual, eu já adianto que a resposta que eu encontrei foi letra B. E, antes de mais nada, é importante você esboçar a situação descrita pelo enunciado. Então, como vocês podem ver, eu desenhei a γ2 à esquerda, ela tem um raio maior igual a raiz de 2, e γ1 tem raio igual a 1 à direita. Perceba que o ponto em que γ1 intersecta a corda AC é M, e esse ponto é ponto médio. E aí a proposta da minha solução é basicamente usar o centro da γ2 como a origem do eixo cartesiano, e daí você já consegue colocar inúmeras coordenadas de antemão. A primeira delas é o 0, 0. A distância entre os centros é 2, portanto aqui é 2 e 0. E você também consegue descrever a equação de cada uma dessas circunferências. Como o raio da circunferência γ2 é igual a raiz de 2, então fica igual a 2. E por outro lado, o raio da circunferência γ1 vale 1, e portanto o sinal de igualdade é sucedido por 1. E agora você vai tomar essas duas equações para encontrar os pontos A e B. Então, você pode desenvolver a equação em amarelo, de modo então que você vai ficar com x2 mais y2 menos 4x mais 4, tudo isso igual a 1. Daí eu posso substituir onde aparece x2 mais y2 simplesmente por 2, menos 4x, 4 menos 1 vai dar 3, isso tudo igual a 0. Daí você encontra que o x vai ser exatamente 5 quartos. Perceba que você tem um único valor para esse x e, portanto, ele acaba valendo tanto para A quanto para B. E agora você pode tomar a primeira equação para descobrir o y de A e o y de B. Então perceba que eu vou ter um mais ou menos, 2 menos o x ao quadrado vai dar 25 sobre 16. E daí você vai ter mais ou menos 32 menos 25 vai dar 7, raiz de 16 é 4. E essas duas possibilidades acabam sendo corroboradas pela imagem que eu criei. Você pode ver que A e B são simétricos em relação a x, e um vai ter uma ordenada positiva e o outro negativa. E agora o próximo passo é nós utilizarmos o fato de que M pertence em γ1 e que ele é ponto médio da corda C. Então, se M é ponto médio, xm vai ser xa mais xc sobre 2 e seu y vai ser ya mais yc sobre 2. E, além disso, você pode colocar essas informações na equação em amarelo e dizer que xm menos 2 ao quadrado mais ym ao quadrado, tudo isso igual a 1. E com essas três informações, nós vamos ser capazes de encontrar a coordenada C, certo? Então eu vou simplesmente substituir essas informações ali na primeira equação. Então você teria xa mais xc sobre 2 menos 2, tudo isso ao quadrado, mais ya mais yc ao quadrado sobre 4, tudo isso igual a 1. Daí eu posso colocar o 2 do denominador em evidência, de modo então que eu vou ficar com 1 sobre 4, xa mais xc menos 4, tudo isso ao quadrado, mais os termos remanescentes. E agora eu vou multiplicar a equação como um todo por 4, e agora o 1 vira 4. Certo, e agora está na hora de você substituir xa e o ya. Bom, o ponto A nós descobrimos que acaba sendo 5 sobre 4, com a ordenada raiz de 7 sobre 4. E agora basta substituir. Você então vai ficar com 5 quartos mais xc menos 4, tudo ao quadrado, raiz de 7 sobre 4, mais yc ao quadrado, tudo isso igual a 4. E agora continuamos aqui embaixo. Você novamente pode colocar o 4 em evidência, e você fica com 1 sobre 16, 4xc menos 11 ao quadrado, mais 4yc mais raiz de 7 ao quadrado, tudo isso igual a 4. E é claro, não se esqueça do 16 aqui embaixo. Vou multiplicar a equação como um todo por 16, 4 vezes 16 acaba dando 64. Certo, e agora você tem uma equação com xc e yc. Porém, xc e yc estão relacionados por meio da equação de γ2, que é x2c mais y2c, tudo isso igual a 2. Então, desenvolvendo os dois trinômios, você vai ter 16 xc2 mais yc2 menos 88 xc mais 121. E para y você vai ter 8yc raiz de 7 mais 7. Tudo isso igual a 64. Daí eu vou trocar o xc2 com o yc2 por 2. E daí você vai ficar com 32 somado com aqueles termos residuais e o 64. Certo? Então eu posso fazer o 32 ir para o lado direito. E em vez de 64 você fica com 32. E aqui que era 121 mais 7 fica com 128. Passa para o outro lado e você vai ter o 90
96 negativado. Essencialmente eu vou ter 8 em evidência, 11xc menos yc raiz de 7 igual a 96. O 8 eu posso cancelar com 96 e ficou com 12. Então você tem o que estava dentro do par de parênteses igual a 12, certo? E agora você tem uma relação xc e yc que vai ser unida com a relação que você tinha lá da circunferência. Novamente você vai cair num sistema de duas equações. Então eu vou isolar o yc, de modo então que ele vai ser 11xc menos 12 dividido por raiz de 7. Daí você vai ter que levá-lo ao quadrado e somar com xc ao quadrado, tudo isso igual a 2. Então você vai ter xc2 mais 11xc menos 12 ao quadrado, tudo isso dividido por raiz de 7 ao quadrado vai dar 7, igual a 2. Então você vai ter 7xc ao quadrado, multipliquei a equação como um todo por 7, 121xc ao quadrado, 12 vezes 11 dá 132, vezes 2, 264, xc, 12 ao quadrado é 144, tudo isso igual a 2 vezes 7, que é 14. 14 com 144 vai dar 130, e você finaliza a sua equação de segundo grau com os seguintes coeficientes: 128x2 menos 264x mais 130. Daí, para simplificar nossa vida, você pode dividir a equação por 2, você então fica com 64xc2 menos 132x mais 65. Bom, e agora vamos aplicar a fórmula resolutiva. 132 dividido por 2 vai dar 66. Daí você vai ter 66 ao quadrado menos 64 vezes 65, tudo isso dividido por 64. Bom, e fazendo as contas aqui do lado, 66 vezes 66 vai dar 4.356, e 63 vezes 65 vai ser igual a 4.160. E portanto você vai ter 66 mais ou menos, raiz quadrada de 196, que é a diferença, vai ser justamente 14 dividido por 64. Então você fica com duas possibilidades, uma delas vai dar 52 sobre 64 e a outra vai dar 80 sobre 64. Em cima você fica com 13 sobre 16 e embaixo 5 sobre 4. E como nós estamos tratando da abscissa de C, você deve tomar o valor de 13 sobre 16, justamente porque os 5 quartos se refere à abscissa de A. Bom, e agora que você já sabe o yc, basta você jogar lá em yc em função de xc, e daí você vai ficar com 11 que multiplica 13 sobre 16 menos 12 sobre raiz de 7. E resolvendo essa continha, você fica com 11 vezes 13, que é 143, 16 vezes 12, fazemos aqui do lado, dá 192, tudo isso sobre 16 raiz de 7. 192 menos 143 vai dar 49, já faço a racionalização e você fica com 16 vezes 7, ou seja, menos 7 raiz de 7 sobre 16. Certo, e por fim nós encontramos quem é C. Vai ser justamente 13 sobre 16 menos 7 raiz de 7 sobre 16. E nós sabemos também de A, e portanto, para você calcular a distância de A até C, basta utilizar um Pitágoras. Eu vou fazer as coordenadas de A menos as de C, então você vai ficar com 20 menos 13, tudo isso sobre 16 ao quadrado, 4 raiz de 7, menos o menos raiz de 7, tudo isso sobre 16 ao quadrado. Certo, fazendo as operações, você vai ter 49 sobre 16 ao quadrado, mais 4 raiz de 7 mais 7 raiz de 7, 11 raiz de 7, que elevado ao quadrado vai dar 121 vezes 7. Também sobre 16 ao quadrado. Bom, fazendo as contas, dá pra ver que você vai ficar com 1 sobre 16, basta descobrir quem é o radicando. Você vai ter 49 mais 847. Isso vai dar 896, e fatorando esse número, você pode reescrevê-lo como 4, que multiplica 224, que é a mesma coisa que 4 ao quadrado, vezes 56, ou ainda 4 ao quadrado, vezes 7, vezes 8. Então, acaba que você vai ter 2 ao quadrado, vezes 4 ao quadrado, vezes 7, vezes 2, ou seja, você tem 8 sobre 16, que multiplica a raiz de 14. Então você vai ficar com raiz de 14 sobre 2. E essa, portanto, é a medida da corda AC, raiz de 14 sobre 2, que consta na alternativa B, como nós esperávamos.